foi esse recorde mundial? Explica um pouquinho para quem não conhece o xadrez. Como é que foi isso? Quando que aconteceu? Foi em 1997. Eu comecei a me interessar por jogar as cegas com o objetivo justamente de tentar bater um recorde em 2006. E sofri alguns boicotes, inclusive. Tinha umas complicações de federações que eu acho melhor cortar essas partes, não sei se é muito bom colocar esse tipo de coisa. Tudo bem. E eu não sei qual é a parte relevante que eu deveria comentar a respeito disso. Como é que funciona uma partida às cegas, para quem não conhece? Deixa eu ver como é que funciona. Como é que você fica sentado e tem várias pessoas jogando? Isso acho que seria interessante, talvez, depois você colocar um vídeo que aparece jogando, se você puder... e colocar, descrevendo como a pessoa vendo uma cena, né? Então, fica uma pessoa de costas ou vendada. Na época do Paul Morphy, do Pillsbury, do Philidor, eles colocavam venda nos olhos e ainda ficavam de costas. Alguns ficavam de frente, mas com venda nos olhos. E alguns ficavam de costas também, variava. Atualmente ninguém mais coloca venda nos olhos, né? Atualmente todos ou ficam de costas para os tabuleiros, e alguns inclusive colocam uma coisa na frente e ficam com um tabuleiro do computador. Então eles não sabem onde estão as peças, mas eles têm a lista dos lances. Facilita muito, né? Se eles esquecem alguma coisa, eles podem reconstituir pela lista dos lances, mentalmente, que se produzem em posição. E se jogar uma quantidade grande de partidas simultâneas é muito mais difícil, porque se você esquece um lance de uma das partidas, você tem que reconstituir tudo de memória. Agora, se você tem acesso à lista dos lances, isso facilita imensamente. Eu diria que fica milhares de vezes mais fácil, porque você tem milhares de lances para serem memorizados, e quando você tem acesso a esse tipo de informação, você suprime toda essa necessidade. Você só precisa usar um tabuleiro de cada vez, ou nem precisa usar o tabuleiro, mas você precisa ter as informações de onde estão as peças, de como elas interagem, né, para que você possa tomar as decisões, sem que você tenha necessidade de lembrar de tudo que aconteceu em todas essas partidas. E, inclusive, o Karpov, né, que foi campeão mundial de 75 a 85, ele não é um jogador muito... Kasparov é muito forte, talvez um dos melhores do mundo, talvez o melhor do mundo às cegas, atualmente seja o Kasparov. O Karpov, ele é relativamente fraco nas cegas, embora ele tenha sido um dos melhores do mundo e continua sendo. E ele, quando jogava sem ter acesso visual ao tabuleiro realmente, ele jogava muito mal, perdia para jogadores de um nível bem mais baixo que o dele, enquanto o Kasparov joga 8 partidas às cegas, sem ver nenhum tabuleiro e tal. Depende muito da memória, da concentração, de algumas características específicas que eu não saberia dizer exatamente. Teve estudos do Alfred Binet a respeito do jogo às cegas, e ele também não conseguiu constatar quais eram. Algumas conclusões que ele chegou, inclusive, foram incorretas, foram refutadas posteriormente. E, pelo que eu saiba, não se tem conhecimento de quais são todas as características necessárias para que se possa jogar bem o xadrez como um todo, ou o jogo às cegas especificamente, né? E você perguntou, eu acabei desviando um pouco da resposta, como é que se joga, como é que funciona a simultânea. Como é que funciona? Quer dizer, então você não sabe o que está se passando no tabuleiro do outro adversário, você tem que memorizar tudo o que foi passado para você. E tem uma relação de lances do teu lado. Fica um jogador, uma partida normal, fica uma pessoa ou várias pessoas, cada um no tabuleiro. No caso de uma simultânea cega, são várias pessoas, cada uma com seu próprio tabuleiro. Os tabuleiros são numerados, e as casas do tabuleiro tem letras de A até H e de 1 até 8, nas colunas de 1 até 8, nas fileiras de 1 até 8 e nas colunas de A até H. E com isso você faz um sistema algébrico de notação, você consegue identificar cada peça em cada posição em que ela se encontra, né? E cada tabuleiro contra cada um dos oponentes. Então eu fico de costas, ali tem os meus oponentes. Aí um deles faz um lance no tabuleiro. Então tem o speaker, que é a pessoa que auxilia, ele vai me dizer o lance que essa pessoa fez. Eu não tenho acesso visual a nada, estou aqui virado para lá, né? Aí aquela pessoa fez tal lance, então nesse tabuleiro eu dou tal resposta. Aí ele executa o meu lance no tabuleiro. Aí ele passa para o outro tabuleiro e me diz, tal tabuleiro executou tal lance. Aí eu dou minha resposta e assim sucessivamente. Isso é uma modalidade mais rigorosa. Tem a menos rigorosa, que é o que eu estava comentando no caso do Karpov, que ele tem acesso visual a um tabuleiro no monitor, que já facilita muito o cálculo de diagonais, que às vezes, quando você está pensando mentalmente, sem você visualizar um tabuleiro, é difícil, às vezes você entorta uma diagonal, você pula de uma diagonal para outra. Então, se tem um bispo que está se movendo lá, você pula sem querer e comete um monte de erros por uma bobagemzinha dessas, que já facilita bastante você ter acesso a um tabuleiro. E a anotação, que facilita muito a memorização. Porque no caso, se você joga todas as partidas, cada uma com dezenas de lances, e com 32 peças se moverem, 64 casas de cada um dos tabuleiros, fica muito mais complexo. Se você esquece uma dessas posições, você pode perder uma peça e perder a partida. E quando você tem, no caso, a lista de lances, que é uma modalidade mais recente que se joga
Em Mônaco, eles jogam dessa maneira agora. Eles têm o tabuleirinho e a lista dos lances. Então, ele esqueceu alguma coisa, ele vai lá, volta a partida daquela posição, olha o lance correspondente, ele não está vendo as peças sobre o tabuleiro, mas ele está vendo todos os lances que foram anotados, que foram executados até aquele ponto. Então, ele consegue reproduzir muito mais facilmente aquela posição do que ele tivesse realmente que memorizar todas aquelas informações. E quando você quebrou o recorde mundial, você jogou com quantas pessoas? Foram 9 pessoas e o mate foi pelo número de checkmate em 12 lances. Né? Porque o número de 10 pessoas, de 9 pessoas, eu joguei uma com 9 e uma com 10. A com 9 foi que teve o recorde por anúncio de mate em 12 lances. Eu previ que, com a melhor defesa possível do meu oponente, e com todas as outras variantes possíveis que ele jogasse, ele não conseguiria se defender por mais do que 12 lances e levaria mate forçado em 12 lances. Ele jogando de maneira perfeita, ele levaria mate em 12 lances. Se ele cometesse algum erro, ele perderia em menos de 12 lances, a partir de um certo momento que aconteceu a situação específica. Geralmente não tem como prever sequências tão longas, porque tem uma variedade enorme de possibilidades. Alguns casos específicos você ramifica menos, né? Você tem menos de 2 ou 3 possibilidades em cada lance. Então, reduzindo a ramificação, você consegue ter quase uma linha principal única, com 2 ou 3 ramificações em cada uma, e algumas com nenhuma ramificação. E para todas essas variantes possíveis, que dariam em torno de algumas centenas de possibilidades, aí eu calculei corretamente que não teria, por melhor que fosse a defesa dele, levaria mate em 12. E teve inclusive uma proposta do mestre internacional Hermann Klaus, posteriormente, umas 2 semanas depois que o recorde foi estabelecido. Ele propôs uma linha mais curta, que eu poderia jogar uma linha melhor do que eu tinha proposto, mas meu adversário não teria realmente como se defender de modo a prolongar por mais de 12 lances. E sua pergunta foi qual era o mate? Não, eu te perguntei do número de pessoas, você falou que foram 9 pessoas. Não, tudo bem. Prolixo. Imagina. Aí você falou que isso foi em 95. 96 foi quando eu comecei a treinar, 97 estabeleceu o recorde e foi publicado em 98, no mês de 98. Ah, legal. E como é que foi essa sensação, assim? Foi muito gratificante, né? Inclusive no começo era engraçado, porque muitas pessoas achavam que não ia conseguir, mesmo que conseguisse, achavam que não seria publicado no Guinness. Falavam, você acha que vai publicar uma coisa de xadrez no Guinness? Vamos supor que você consiga. Você acha que eles vão publicar? O xadrez não tem publicidade, não tem retorno e tal. Falei, vou tentar, né? Vamos ver. Aí consegui publicar e teve uma matéria com certo destaque, inclusive. Colocaram 2 fotos, colocaram um pedaço relativamente extenso, né? Pegou 1/3 de página mais ou menos do Guinness. Teve mais matéria falando sobre o meu recorde do que o Kasparov contra o Deep Blue, que teve, acho que foi só uma foto, e um trecho um pouco menor, né? Então eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. E de certa forma foi surpreendente e também não foi, porque quando você tem um resultado que é relativamente grande, mas que você considera grande, mas que você teve um trabalho consistente, caminhando para aquele objetivo, você for subindo os degraus até chegar lá, passa a ser um resultado natural, né? É diferente quando você joga na loteria e ganha na loteria, porque você você pulou vários degraus e simplesmente aconteceu uma coisa que caiu do céu. Aquilo não foi propriamente cair do céu, foi o fruto de um trabalho bastante intenso, de várias pessoas que se coordenaram, se mobilizaram para participar desse processo. O Alex Takayama ajudou muito, o Rodrigo, o Lescelso, teve uma lista, Rafael Zakovics, que ajudaram com a organização dos eventos, com filmagem, com os que passavam os lances para mim, que cederam espaço para fazer eventos, que as pessoas que participaram nas simultâneas dos treinamentos, né? Eu tive umas 30 etapas de treinamento no Centro Cultural São Paulo e todas as pessoas que participaram, de certo modo, colaboraram, porque não teria condições de bater o recorde se não tivesse treinado, né? Então, teve muita gente que colaborou e teve também pessoas que tentaram boicotar, que eu achei um absurdo isso. E até hoje eu não consegui identificar exatamente quais foram as pessoas que boicotaram, mas arrancaram folders do mural do Clube de Xadrez São Paulo, né? Recortaram parte de notícia do recorde de jornal. Teve coisas absurdas. Mas por que? Inveja? Isso aí é competição entre vocês? Existem problemas de federações, que se você entrasse na época, agora está menos grave isso. A Federação Paulista de Xadrez, com a Confederação Brasileira, tinha um atrito tão intenso que às vezes tinha colocava um GIF animado na página da Federação Paulista de Xadrez, que devia ser uma coisa sóbria, né? Uma página de um martelinho, um rapaz com um martelinho batendo na cabeça do outro. E quem não sabia da disputa entre as federações não sabia o que representava aquilo. Quem entrava sabia que ele estava se referindo. Teve algum evento que entrou em disputa para quem ia sediar, para quem ia organizar e tal. Aí a FPX ganhava a causa para conseguir sediar o tal evento. Aí colocava lá um GIF animado na página de entrada com um martelinho, com o rapaz batendo na cabeça do outro com um martelinho. Falei, nossa, isso é coisa de criança, não é o presidente de uma federação. O presidente de uma federação
Eu também tenho algumas coisas imaturas, acho que todos nós de vez em quando temos nós, né? Mas se você está dirigindo uma federação, no exercício daquela função, você não pode ter esse tipo de atitude. Então, você pode até fazer isso brincando com seus filhos em casa, tal, você pode ter uma atitude mais, né, se libertar e tal. Mas no exercício da função dele não poderia em hipótese alguma. E teve várias coisas desse tipo, várias. Deixa eu te perguntar, o QI, quando que você fez seu primeiro